O céu sobre a propriedade de São Lázaro estava tingido de dourado, naquele fim de tarde, mas os campos continuavam pulsando com o suor dos corpos negros, que se dobravam ao ritmo do açoite. A casa grande, imponente no alto da colina, mantinha sua brancura intocada, como se pairasse sobre as misérias que sustentavam sua glória. No centro de tudo, vivia a jovem duquesa Constança de Valborg, a herdeira solitária de uma linhagem prestes a ruir. Constança era uma mulher de traços aristocráticos e olhar constantemente distante, como se flutuasse entre dois mundos, o da nobreza decadente e o da escravidão que sustentava sua casa. Desde a morte do pai, o Duque de Valborg, 3 anos antes, ela se tornara símbolo de luto e isolamento. Usava sempre vestidos escuros e o mesmo colar de pérolas com um pingente de esmeralda, menos herança de sua mãe, falecida em circunstâncias misteriosas quando Constança era apenas uma criança. Mas naquela tarde, enquanto ela descia lentamente a escadaria de mármore para inspecionar os jardins, um ruído novo perturbou sua rotina. Um grupo de escravos recém-chegados era empurrado por soldados da coroa, enviados pela corregedoria para reforçar a produção de cana. Entre eles, um homem se destacava. Alto, de corpo robusto, pele negra reluzente de suor e olhos surpreendentemente calmos. Ele se chamava Caetano. Constança parou à sombra de um carvalho e observou o grupo. O capataz Sr. Borba se aproximou dela chapu na mão, com seu habitual sorriso cínico. Alteza, esse aqui veio da Bahia. Dizem que foi ferreiro de engenho, mas tem jeito de criado. O nome dele é Caetano. Caetano levantou os olhos e os fixou em Constança. Ela retribuiu o olhar com frieza, como se ele fosse uma peça nova de mobília. Mas, ao virar-se para voltar a casa, um gesto o fez vacilar. O colar. Aquele colar, esse colar, murmurou ele, num tom tão baixo que apenas ela ouviu. Constança parou de súbito. Virou-se devagar. Surpresa. Nenhum escravo ousava dirigir-lhe a palavra sem ordem. O que disse? Caetano, desafiando a hierarquia invisível, sustentou o olhar dela. Minha mãe tinha um colar igual ao seu. O mundo pareceu congelar. O ar pesado do verão se comprimiu ao redor deles. Constança piscou, como se o tempo a tivesse empurrado para fora do próprio corpo, como sei a Trive, murmurou ela, num sussurro venenoso. Sua mãe era o quê? Uma escrava ladra. Era livre, vivia no sertão, e usava um colar idêntico. Uma pérola com uma esmeralda. Disse que foi presente de um homem rico, que a amou, e depois a abandonou. Aquela revelação atravessou Constança como uma lança. Ela cambaleou, mas logo se recompôs. Capataz! Gritou. Esse homem deve ser colocado nos estábulos, longe dos outros, e sem permissão para falar. Borba franziu o senho, confuso, mas obedeceu. Nos dias seguintes, Constança não conseguiu tirar aquela cena da mente. Quem era a mãe de Caetano? Como teria um colar igual ao seu, se aquele era uma joia exclusiva da casa de Valborg, encomendada a gerações na França? Em seu quarto, ela observava o pingente na frente do espelho, agora com repulsa e inquietação. Recordava-se de sua mãe sempre com o colar, e de como o Duque jamais permitira que Constança perguntasse sobre a origem da joia. Dizia apenas, é o que resta da pureza de sua mãe. Cuide dele, como se fosse seu sangue. Na senzala, Caetano era vigiado, dia e noite. Proibido de falar, passou a escrever palavras na areia, sempre que ninguém via. Colar, mãe, Valborg. Tinha memórias confusas de sua infância, de um campo com flores silvestres, de uma mulher de pele clara e olhos tristes, e de uma promessa não cumprida. Uma semana depois, Constança mandou chamá-lo. Ele foi levado à sala de música, onde ela o esperava sozinha. O ambiente cheirava a madeira encerada e flores secas. No colo dela, o colar cintilava com uma luz própria com Timi, disse ela, em voz baixa. Sobre sua mãe, Caetano hesitou. Chamava-se Zuleide. Morava perto de Jacobina. Era livre, filha de um homem branco e de uma mulher escravizada. Um dia, apareceu um estrangeiro em sua vila. Disseram que era nobre. Ficou 2 meses com ela. Depois sumiu. Antes do pet, deu a ela um colar como esse, e me deixou em seu ventre. Constança quase deixou o colar cair. Pela primeira vez em sua vida, sentiu um gelo subindo pela espinha, como se o chão sob seus pés não existisse. O nome dele. Você sabe o nome. Minha mãe nunca disse, mas quando adoecia murmurava o nome Valborg. Nas semanas seguintes, Constança começou uma busca silenciosa nos arquivos da família. Vasculhou cartas, diários antigos, contas escondidas. Descobriu que seu pai fizera uma longa viagem ao norte da colônia por volta de 1795, exatamente no ano em que Zuleide engravidou.
A verdade começou a se formar como um veneno lento. Seu pai, o Duque, teria tido um filho bastardo com uma mulher mestiça. Caetano seria seu irmão? Mas como um escravo poderia carregar sangue nobre? E por que o colar fora duplicado? Seria Zuleide mais do que uma amante esquecida? Certa noite, Constança mandou todos embora da casa, esperou a escuridão e caminhou sozinha até os estábulos. Encontrou Caetano dormindo sobre palha. Ajoelhou-se ao seu lado e lhe entregou uma carta amarelada. Ele a leu com dificuldade. A Zuleide, com a lembrança do que poderia ter sido. Perdoe-me, H. Ele murmurou. Constança deixou cair uma lágrima. Pela primeira vez, ela viu o mundo por outro ângulo. E se a nobreza fosse uma farsa? E se tudo o que ela conhecia como superior fosse construído sobre abandono, silêncio e sangue? Ela levantou o olhar para ele. Talvez você tenha mais direito a este colar do que eu. Caetano fechou os olhos. Pela primeira vez, desde que fora trazido àquela casa, sorriu. Mas o que esse reconhecimento causaria? O que diria a sociedade? O que surgia, agora, entre eles? Um laço novo, inquietante, proibido. E tudo começou com um colar. A noite que selou o segredo entre Constança e Caetano parecia irreal, como se um véu tivesse sido levantado sobre a história da família Walborg. O documento entregue a ele. Aquela carta escondida entre os pertences do falecido duque não deixava dúvidas. Zuleide não fora uma escrava qualquer. Fora amada, desejada e traída como tantas outras. Mas agora, havia uma testemunha viva dessa união. Caetano. E ele vivia como um prisioneiro no estábulo da casa, que por direito, também era sua. Nos dias que seguiram, Constança entrou em reclusão, dispensou as visitas, trancou-se na biblioteca e deixou de aparecer nas missas dominicais, o que causou burburinhos entre os nobres da região. A duquesa está perturbada, menos diziam. Dizem que está ouvindo vozes, escrevendo cartas para mortos e até conversando com os escravos. A única visita que aceitava era do padre Guilherme, velho conselheiro da família, um homem que conhecia demais. E falava de menos, padre, disse Constança numa manhã enevoada. O senhor se lembra da viagem que meu pai fez ao sertão, em 1795? O velho sacerdote franziu o senho, desconfiado. Lembro, minha filha. Foi inusitada. Ele voltou mudado, mas calado. Seu casamento nunca mais foi o mesmo. Ele levou consigo um colar, idêntico ao meu. O senhor sabe por quê? Padre Guilherme hesitou. Limpou os óculos com um lenço e evitou o olhar dela. Às vezes, a verdade traz mais dor do que consolo. Constança, eu estou pronta. O padre suspirou. Seu pai tinha uma dívida de honra com uma mulher do interior. Algo que a coroa não podia saber. Seu avô ameaçou deserdá-lo, caso essa história vazasse. Ele foi até lá, para resolver tudo. Ajoelhou-se, implorou perdão. Deu-lhe o colar, como símbolo de arrependimento, mas nunca voltou a vê-la. Constança sentiu o coração apertar. Tudo o que aprendera sobre sua família menos a honra, a nobreza, a distinção de sangue, agora era poeira aos seus pés. Enquanto isso, Caetano começava a ganhar o respeito dos demais escravizados. Não era só sua força ou sua calma, era a maneira como falava, como encarava os capatazes sem abaixar os olhos, como se carregasse um segredo que os protegia. Alguns começaram a chamá-lo de Senhor Caetano. As escondes, mas os murmúrios chegaram aos ouvidos do capataz Borba, que foi tomado por um ciúme surdo. Afinal, ele sempre sonhara em ascender, casar com uma moça branca, comprar sua carta de liberdade e tornar-se administrador da fazenda. Caetano era uma ameaça, uma rachadura no sistema. Esse negro está mexendo com a cabeça da duquesa, disse Borba a um comerciante local. Vai acabar com tudo. Numa tarde de tempestade, Constança tomou uma decisão arriscada. Levou Caetano à cripta da família, um lugar sagrado, onde apenas membros da linhagem Walborg eram enterrados. Você precisa ver, disse ela, com voz grave. Ali, diante da lápide do duque, ela tirou o colar do pescoço, entregou-o a ele. Isto pertence à sua mãe, e por consequência, a você. Caetano segurou a joia com reverência. Seus dedos, tão habituados à enxada e ao ferro, tremiam como os de uma criança. Por que faz isso? Perguntou ele. Porque já não sei quem sou. Ela respondeu. Mas sei quem você é. Um homem de verdade. E eu, fui criada numa mentira. O silêncio se prolongou entre os dois. Um silêncio carregado, denso. Os olhos dela estavam marejados. Constança, ele murmurou. E, pela primeira vez, chamou-a pelo nome. Ela não o corrigiu. Não o repreendeu. Em vez disso, deu um passo à frente. E outro. Até que seus corpos estivessem tão próximos que podiam sentir a respiração.
um do outro, ela levantou a mão e tocou o rosto dele. Você tem os olhos do meu pai. E então, ela o beijou. Foi um beijo contido, conturbado, mas real. Um beijo que quebrou séculos de distinção. Um beijo que, se descoberto, poderia matá-los. No dia seguinte, Borba ordenou que Caetano fosse acorrentado e enviado ao tronco, acusando-o de insubordinação e conduta lasciva. Disse que o vira espreitando as janelas da Cosa Grande à noite. Constança tentou intervir, mas os rumores já corriam soltos, e diante da pressão da coroa e da aristocracia vizinha, ela foi obrigada a ceder. Por fora, manteve a aparência de frieza. Por dentro, estava em desespero. Caetano foi amarrado, chicoteado, exposto diante de todos, mas em seu rosto, não havia medo, havia dignidade. E em meio ao sangue, ele ergueu os olhos para ela, e ela não desviou os seus. Foi naquele momento que algo irrompeu na alma da duquesa. Um impulso novo, desesperado. O amor que nascia era maior do que qualquer convenção, qualquer título, qualquer sangue. Ela sabia o que precisava fazer. E na calada da noite, fugiu, levando consigo o colar, alguns mantimentos e mapa da região onde Zuleide vivera, onde talvez ainda houvesse familiares, onde talvez ela e Caetano poderiam recomeçar, mas ele estava preso. E os caçadores de recompensas já sabiam, destino da casa Valborg estava por um fio. A madrugada caiu pesada sobre São Lázaro, enquanto os relâmpagos riscavam o céu e os trovões abafavam os sons da noite. Constança avançava silenciosamente pelos corredores da Casa Grande, o coração batendo como um tambor em guerra. Cada passo parecia uma traição à sua herança, mas também uma libertação. Nas mãos, levava um molho de chaves e um lenço de seda embebido em óleo de lavanda, menos presente de sua mãe, que agora servia para acalmar o pranto que insistia em vir. Ela sabia o que estava prestes a fazer, romper com tudo, com o seu nome, com sua classe, com a faça em que fora criada. Mas mais do que isso, iria desafiar o destino traçado para Caetano. E, por extensão, o dela. No estábulo escuro, ele jazia acorrentado, o corpo marcado pelas chibatadas do dia. Interior. Os outros escravizados dormiam ao redor, fingindo ignorar sua dor, como aprenderam a fazer para sobreviver. Mas quando Constança apareceu à porta, com os cabelos soltos e as roupas de cavalgada sujas de lama, os olhos de Caetano brilharam. Não de surpresa, mas de compreensão. Ele sabia que ela viria. Sentia, vamos embora menos, sussurrou ela. Agora, ele hesitou. Olhou ao redor. E os outros? Ela respirou fundo. Não posso levá-los agora. Mas se eu escapar, se eu chegar à Cidade Livre, posso voltar com ajuda. Um dia, ele assentiu. E naquele instante, sem uma palavra, tornaram-se cúmplices. Ela destravou as correntes. Ele se ergueu com dificuldade, apoiando-se nela. Nunca, em todos os anos de existência da fazenda, um escravo tocara a senhora da casa com tamanha intimidade. Mas aquela noite não seria como as outras. Munidos apenas de um cavalo cansado, pão seco e água, partiram rumo ao norte, guiando-se por estrelas e intuições. Atravessaram campos de cana, córregos, matagais, dormiram escondidos sob árvores, comeram frutas amargas e compartilharam silêncios que diziam mais do que palavras. No segundo dia de fuga, encontraram um velho vaqueiro no meio do sertão. Chamava-se João Pequeno, era surdo de um ouvido, mas tinha olhos atentos. Essa moça tem alma inquieta. Menos disse ele a Caetano, ao vê-la dormir sob uma pedra. E voltar. Carrega um fogo que a nobreza teme. Ofereceu-lhes leite de cabra, abrigo e um conselho. Evitassem o vilarejo de Porto Novo, pois ali já corriam rumores de uma duquesa fujona, acompanhada por um escravo. A recompensa oferecida era alta. 5.000 réis vivos, 3.000 mortos. Se seguirem a trilha das Pedras Negras, chegarão ao antigo quilombo do Barro Branco. Lá talvez encontrem abrigo, disse João Pequeno. Enquanto isso, no Lázaro, o escândalo explodia como pólvora. O capataz Borba assumira o controle da fazenda em nome da coroa. Espalhou a história de que Constança fora sequestrada por Caetano, o escravo encantador, que a seduzira com feitiçaria e a levava para ser sua concubina numa aldeia de fugitivos. Mas entre os escravizados, a versão era outra. Falava-se de amor proibido, de justiça, de sangue misturado que finalmente queria ser livre. A escrava mais velha, Dona Benedita, tomou a palavra certa noite na senzala. Se essa menina foi com ele, é porque enxergou a verdade. E Seam Sanga, de nobreza, escolheu andar com o filho do açoite. Então talvez a liberdade esteja próxima. Os olhos dos jovens começaram a brilhar. Algo nascia entre eles. Um levante, uma esperança, na trilha para o norte.
Constância e Caetano chegaram ao quilombo do Barro Branco. Ao entardecer do quarto dia, foram recebidos com desconfiança, mas também com respeito. O líder do lugar, Mestre Salomão, era um ex-padre, que largara a batina, após presenciar a tortura de uma criança negra nos porões da igreja. Aqui não julgamos, disse ele, mas também não protegemos caprichos de brancos fugitivos. Constança ergueu a cabeça. Não fujo por capricho. Fujo de uma mentira. Quirrell, e quero servir. Mestre Salomão a olhou fundo, depois virou-se para Caetano. E você? Quem é Caetano? Com voz firme, respondeu. Sou o bastardo do Duque de Valborg. Mas não sou filho dele. Sou filho da mulher que ele abandonou. E agora, sou apenas um homem. Ao lado de uma mulher, durante os dias seguintes, Constança trabalhou. Como qualquer outra, lavava roupa, colhia folhas, preparava unguentos, aprendeu sobre ervas, sobre cantos de cura, sobre os orixás. Caetano voltou a forjar ferramentas. Seus braços recuperaram a força, e sua alma, a calma. À noite, deitados sob a palha do teto compartilhado, dividiam histórias da infância, cicatrizes, esperanças. Ela contou como se sentia sozinha na casa grande. Ele como apanhava por defender os mais fracos nas fazendas por onde passou. Você me ensinou a ver, disse ela certa noite, não só a injustiça, mas a beleza escondida nela. E você me ensinou a sonhar, respondeu ele, a crer que mesmo na lama pode florescer algo nobre. Mas o tempo no quilombo era contado. Borba contratara mercenários, e agora marchavam em silêncio pela trilha das Pedras Negras, com tochas e cães farejadores. Queriam Caetano, Quiriam, Constança, e queriam silêncio, mas não sabiam que o fogo que ambos haviam acendido já incendiava corações muito além da fazenda. O sol nascente mal tocava as folhas das árvores, quando os cães começaram a latir. No alto da colina, uma fina linha de fumaça denunciava a aproximação de homens armados. Eram cerca de 20, liderados por Capataz Borba em pessoa, montado em um cavalo negro, com olhar faminto e a promessa de ouro nos bolsos. Cerquem tudo, ordenou. Quero o bastardo vivo, a duquesa, que venha como cadáver, se preciso. Mas tragam o colar. No interior do quilombo do Barro Branco, o alvoroço começou como uma onda. As mães recolheram as crianças, os jovens se armaram com lanças improvisadas e facões. Constança correu até Caetano. Os olhos arregalados, eles vieram por nós. Caetano assentiu, já amarrando cordas ao redor dos punhos como proteção. Ele sabia que esse dia viria, e que não poderia fugir mais. Não dessa vez, mestre Salomão. Temos que lutar, disse ele. O ancião respondeu com serenidade. Não por vingança, mas pela verdade. O ataque começou antes do meio-dia. Os mercenários incendiaram as primeiras cabanas. Os cães avançaram, mas foram surpreendidos por armadilhas feitas nas matas, estacas pontiagudas, buracos cobertos por folhas. Borba gritava ordens, furioso. Onde está ele? Onde está aquele negro desgraçado? Do alto de uma formação rochosa, Caetano apareceu. O colar da mãe pendia em seu pescoço. Atrás dele, surgiram dezenas de quilombolas armados. O sangue de vocês compra ouro, mas o meu compra liberdade, gritou ele. Venham me buscar. O combate foi brutal. Facões contra espadas, gritos contra tiros. Constança, de vestido rasgado e mãos sujas de terra, carregava baldes de água, cuidava dos feridos, gritava instruções. Não era mais uma dama da corte. Era uma combatente. Em certo momento, Borba conseguiu se aproximar de Caetano. Os dois caíram ao chão, rolando entre brasas e sangue. Você nunca vai ser igual a mim, rosnou Borba. Nunca será homem. É só um escravo bastardo. Caetano sorriu, mesmo sangrando. Eu sou mais homem do que você jamais sonhou em ser. E com um golpe certeiro, derrubou Borba, que caiu inconsciente. Quando o sol começou a cair, os mercenários recuaram. Haviam perdido quase metade dos homens. O quilombo resistira, mas o preço fora alto. Cosas cuimedas, corpos feridos, olhos chorosos. Constança ajorrou-se no meio da clareira coberta do fuligem, e agradeceu em silêncio. Ela sobrevivera. Também por hora, naquela noite, os dois se encontraram no topo da colina. O céu, ainda manchado de fumaça, mostrava as primeiras estrelas. Você podia fugir agora, Caetano, disse ela. Há caminhos. Pode desaparecer. Idoxar voca, respondeu ele. Eu não luto para sobreviver. Luto por nós. Ela abaixou os olhos. Sinto que não temos muito tempo. Então vamos fazer valer o tempo que temos. E a beijou. Ali mesmo, sujos, feridos, mas inteiros. Foi um beijo sem pressa, sem vergonha. O beijo de dois exilados do mundo, que haviam encontrado um lar um no outro,
Dias depois, souberam que Borba havia sobrevivido, mas que fugira do vilarejo desmoralizado. A coroa, envergonhada do fracasso, fingiu não ver o ocorrido, e o quilombo do Barro Branco passou a ser símbolo de resistência em toda a região. Constança passou a ensinar leitura às crianças. Caetano virou conselheiro do quilombo. Mas ambos sabiam, a paz era frágil, e o mundo lá fora ainda os via como aberrações. E então, uma carta chegou, selada com o brasão da Casa Real. Convocava Constança de volta à capital. Um novo regente exigia sua presença, alegava assuntos de honra nacional. Ela mostrou a carta a Caetano. Eles não desistiram de mim, menos sussurrou, e nem de nós, menos completou ele. O dilema agora era claro: seguir no quilombo e viver como fugitivos, ou encarar o mundo e tentar mudá-lo de dentro. Se você for, podem tem matter, disse Caetano, sei you now. For, nos matarão aos poucos. Ela olhou fundo nos olhos dele. Me acompanhe. Ele segurou sua mão até o fim, e assim, começaram a preparar a jornada de volta. Uma duquesa renegada, um bastardo de sangue nobre, e um colar que carregava todas as memórias. O reencontro com a cidade seria o capítulo mais perigoso de todos. E também, talvez o último, a carruagem que levou Constança e Caetano de volta. A capital parecia mais uma tumba móvel. Embora tivessem sido escoltados por 3 homens de confiança do quilombo, o caminho até a cidade foi tenso, como se a estrada carregasse olhos invisíveis. A entrada na cidade foi discreta. Constança usava um véu escuro, e Caetano, uma túnica de viajante. Ainda assim, os rumores se espalharam como incêndio. A duquesa voltou. Trouxe consigo um negro. Dizem que ele é filho bastardo do duque, e que são amantes. A elite tremeu. Foram recebidos não por um tapete vermelho, mas por um tribunal improvisado no Palácio da Coroa. Um conselho de nobres e magistrados os aguardava. No centro da sala, o novo regente da província, Dom Teodoro de Bragança, homem rígido, de olhos frios e bigode cerimonioso. Duquesa Constança de Valborg, disse ele, sem se levantar, a senhora está aqui para responder por traição, deserção e desonra à linhagem real. E você? Apontou para Caetano, por rapto, corrupção de sangue nobre e falsificação de herança. Silêncio era pesado. Constança deu um passo à frente. Não fugi, despertei, e não fui raptada. Escolhi o amor e a verdade, coisas que este salão parece ter esquecido. Alguns murmuraram, outros riram. Dom Teodoro não. E o colar? Perguntou. Aquela joia pertence à coroa. Caetano tirou o colar do pescoço e o ergueu para todos verem. Pertenceu à minha mãe, dado por seu amante, o Duque de Valborg, antes de abandoná-la grávida. Enquanto esta cidade aplaudia seus discursos de honra, o regente ficou em silêncio. Tem prova do que diz? Constança tirou do bolso a carta antiga, com a assinatura de seu pai. Aqui está, reconhecida pelo padre Guilherme, testemunha viva do passado. O documento foi lido em voz alta. A sala mergulhou num silêncio sepulcral. Mas o sangue aristocrático não se rende a revelações. O conselho deliberou. Constança seria deserdada. Caetano, banido da província. O veredito caiu como uma sentença de morte, não apenas física, mas simbólica. Constança permaneceu ereta. Vocês podem tomar meus títulos, mas não minha alma. E se a nobreza significa calar diante da injustiça, então prefiro ser indigente. O regente, humilhado, ergueu a mão. Levem-nos. Mas foi interrompido por um ruído na entrada do salão. Eram dezenas de populares, escravizados, mestiços e lavradores, invadindo com cartazes improvisados, gritos de revolta. Valborg é nosso irmão, duquesa do povo. A verdade não se cala. O povo, menos aquele que por séculos fora, invisível, agora se tornava força. Caetano sorriu. Não estou sozinho. Com medo de um levante. O regente recuou. Cancelou o banimento, mas manteve a desonra. Constança e Caetano foram soltos, sob o olhar de desprezo da elite, mas com os aplausos da multidão do lado de fora. Nos dias seguintes, ambos passaram a viver na periferia da cidade. Criaram uma escola para filhos de ex-escravos. Constança ensinava leitura e filosofia. Caetano ensinava ofícios e história oral. Eram visitados por forasteiros, poetas e até soldados desertores. Mas a sombra da vingança ainda pairava. Borba, agora foragido, jurara vingança, e alguns nobres conspiravam silenciosamente para silenciá-los de vez. Numa manhã, Constança encontrou um bilhete sob a porta. Vocês não pertencem a este mundo, mas talvez este mundo já esteja mudando. Ela mostrou o papel a Caetano. Estamos perto de algo maior, disse ele, mas talvez tenhamos que pagar o preço final. Na noite seguinte, Constança teve um sonho. Estava no antigo salão de sua casa, vestida de noiva.
mas ao lado de Caetano. Os convidados eram os trabalhadores da senzala, os músicos eram crianças mestiças, e o padre era o próprio mestre Salomão. Ela acordou chorando sei. For more horror. Quero morrer casada com você, disse ela. Ele sorriu, abraçando-a. Então vamos morrer juntos, mas vivos. O casamento foi simbólico. Em meio à praça, sob uma mangueira centenária. Crianças jogaram flores, velhos cantaram ladainhas. Não havia luxo, mas havia verdade. E naquele instante, mesmo cercados de ameaças, eram os seres mais livres do mundo. No entanto, nas sombras, algo se movia. Borba se aproximava com pólvora e ódio. E o final estava por vir. A madrugada estava serena demais, como se o mundo prendesse a respiração. Constança, agora sem véus ou títulos, dormia ao lado de Caetano numa pequena casa de barro, onde o vento entrava pelas frestas. Mas o calor dos corpos bastava para manter a esperança acesa do lado do fora. A lua iluminava as ruas de terra batida, onde os filhos do povo livre dormiam tranquilos, confiantes de que o pior já havia passado. Mas Borba não esquecera. E naquela noite, ele veio, com 2 capangas armados. O ex-capataz invadiu a vila silenciosamente. Os rostos cobertos, os olhos acesos como tochas, traziam pólvora, corda e uma missão: eliminar o símbolo da revolta, destruir o amor que havia desafiado o império. Às 3 da manhã, a porta da casa foi arrombada com violência. Caetano acordou, primeiro, agarrou um bastão de madeira e empurrou Constança para trás. Vá pelos fundos, gritou. Corra! Mas ela se recusou. Ficou ao seu lado. Naufúgio Mazi Borba entrou, cuspindo ódio. Chegou a hora. Bastardo, disparou. O tiro acertou Caetano no ombro. Ele caiu, mas não soltou o bastão. Avançou como um animal ferido, atingindo Borba no rosto. Os 2 capangas tentaram conter Constança, mas foram surpreendidos pelos gritos da vizinhança. As pessoas acordaram, corriam com paus, pedras, foice, um povo que já não aceitava ver seus heróis morrerem calados. Borba tentou fugir, mas foi cercado. Pela primeira vez em sua vida, viu o medo nos olhos do povo. Não o medo deles dele, mas o medo que ele sentia deles. Foi capturado e entregue ao novo Conselho Popular da cidade. Criado dias antes para proteger os que haviam lutado pela liberdade, Caetano foi levado para tratamento. Sangrava muito. Constança ficou ao seu lado. Por dias, sem dormir, sem comer, você não vai morrer, sussurrava ela. Now, Pod, não agora. E ele não morreu. Dias depois já consentei. Abriu os olhos e murmurou. Você me salvou. Ela sorriu, beijando-lhe a testa. Nós nos salvamos. O ataque fez o povo se unir ainda mais. A vila foi reconhecida como território livre, por pressão popular. O regente, temendo nova revolta, retirou as acusações contra Constança e Caetano. A antiga casa de Valborg foi desapropriada e transformada em escola de libertos. O colar da Esmeralda passou a ser símbolo do novo tempo, exposto na praça principal, sob um pedestal simples, com uma placa que dizia: A memória de Zuleide, a coragem de Constança e a dignidade de Caetano. Que o amor dissolva os grilhões. Anos depois, Constança escreveu suas memórias. Tornaram-se leitura obrigatória em escolas de todo o sul da colônia. Ela faleceu com mais de 80 anos, ao lado de Caetano, com quem viveu até o último suspiro. Foram enterrados juntos, sob a mesma árvore que um dia abrigou seu casamento. E no túmulo, apenas uma frase: Aqui jazem 2 que se amaram contra o mundo. O amor deles mudou uma vila. Depois, uma província. Depois, uma história. E ainda hoje, há quem diga que, nas noites de lua cheia, é possível ver um casal de mãos dadas andando pela estrada de barro, sorrindo como se o mundo inteiro, enfim, tivesse entendido.